caso. Exclusivo! O caso do bancário James de Castro Henriques. Ministério Público confirma a denúncia contra a ex-mulher dele, Cristiane de Oliveira, o namorado dela, Edilon Alves, e o filho James Júnior, de 18 anos. Em depoimento gravado pela polícia, Cristiane e Edilon confessaram o crime. James Júnior negou a participação. Os três estão presos. A produção é de Luana Major. O crime chocou o DF e o Brasil. Esse vídeo mostra o carro do bancário ainda em chamas, na quadra 615 de Samambaia. O corpo de James Castro Henriques, de 45 anos, estava no porta-malas. Ele foi levado para lá pela ex-mulher Cristiane de Oliveira, de 44 anos, e pelo namorado dela, Edilon Alves da Cruz, de 28. Em depoimento gravado pela polícia, os dois confessaram o crime e contaram passo a passo como tudo aconteceu na noite do dia 12 de janeiro. Esse foi o local escolhido para a desova do carro e do corpo. Bem aqui, olha, bem aqui na nossa frente. O delegado responsável pelo caso está aqui com a gente, Eduardo Galvão. Delegado, quando o corpo de bombeiros chegou aqui, o carro ainda estava em chamas, né? Exatamente, a gente recebeu uma ligação da população. Quando o pessoal da delegacia chegou aqui ao local, o carro ainda estava em chamas. E um detalhe, o corpo dele no porta-malas, né? Na verdade, sim, o que estava pegando fogo, quando eu cheguei aqui, a equipe chegou aqui, era só o corpo. O carro todo já tinha, o fogo já tinha apagado, no veículo. Só o corpo dele ainda estava pegando fogo. Quer dizer, uma maldade extrema, né? É verdade, assim, depois a gente apurou que isso foi feito para ocultar o corpo dele, para exatamente dificultar a identificação de quem era aquela pessoa. E aí a gente imagina que a própria perícia, né, naquele período de 30 dias que tem, teve muito trabalho. Olha, foi um trabalho fantástico aí, assim, 2 dias, 1 dia e meio praticamente, eles já me disseram quem era a pessoa, até pela digital. E foi um trabalho fantástico, eu digo, porque assim, eu vi o corpo pessoalmente, ele estava no estado avançado de queimado, né? Assim, era difícil até você ver de que lado ele estava quando a gente chegou aqui. No depoimento, Edilon diz que quando chegou na casa, viu James agredindo a namorada. Se assustou com a cena e perguntou por que ele estava fazendo aquilo. Aí eu falei pra ele, que é isso, rapaz? Ele tá batendo nela. Virou e veio pra cima de mim. Ele tá me batendo, eu acho que ele ia morrer pro cercar lá, o cercar tá no chão lá fora, lá atrás da porta, peguei todo o baixo de uma barulho e a cabeça fora. Tá, uma só uma. A pancada na cabeça foi forte e James caiu de barriga para baixo. Na hora, o sangue escorreu. Você bateu por quê? Não aqui não. E aí fala escrever? Tô lá. Ela não estava lá, não, você saiu lá fora. Sei. Vou tentar ela voltou. E aí? Foi o batimento, matou. Essa é a casa da Cristiane aqui em Ceilândia. No depoimento, Edilon disse que percebendo que James estava mesmo morto, ele e a namorada limparam a casa e colocaram o corpo dentro do carro. Essa é a garagem da casa. Em seguida, eles levaram o corpo a uma região em Ceilândia conhecida como Favelinha. Voltaram por volta das 10 da noite e foram assistir televisão ao lado de James Júnior. Assustados, eles acordaram às 4 da manhã e foram a pé buscar o carro. Lá, decidiram fazer a desova na quadra 615 de Samambaia. Edilon dirigiu o carro. Chegando, Cristiane disse no depoimento que os dois resolveram queimar o corpo de James. Quem botou fogo no carro? Tá com esquerdo. Ele molhou. Ele molhou. Eu falei, isso. Aí você disse, eu e ela.
No depoimento, o delegado pergunta ao filho James se a mãe seria capaz de matar o pai. Ele respondeu: Você acredita que sua mãe tenha praticado esse ato contra o seu pai? O que você acha? Eu acho que não foi defendido igual a dele, não vai ficar uma fazer isso não. E de novo, você acha que seria, quando você conhece ele? Olha, pelo que eu conheço de longo, ele, todos parecem ser um cara muito tranquilo. Nunca soube de nada que ele também não acredita. Pelo que você conhece? Sim, pelo que eu conheço. Eu conheço ele há 4 meses. E garantiu, apesar do nervosismo, que não tem nada a ver com a morte do pai. Você está de alguma forma envolvido nesse crime? Não. Tudo isso teria acontecido para que a ex-mulher de James Henriques recebesse um seguro no valor aproximado de R$300 mil. O pai saiu de casa e a situação financeira da família ficou muito ruim. Isso todos falam, inclusive as filhas menores. Começaram a cobrar dinheiro dele, mas ele estava montando uma nova vida. Ele tinha saído de lá. Então, assim, ele não poderia mais dar todo o conforto que ele dava anteriormente. Eu também acredito que uma coisa que tem implementado essa ganância é o vício da esposa dele em drogas. Ela é usuária de cocaína e isso também acabou acirrando. E aí ele tinha um seguro. Ela sabia, o filho sabia, todos sabiam. Não só um seguro, mas também uma previdência privada. E sem falar no salário que eles recebiam, já que ele era funcionário, com a morte dele. Tudo planejado. Pelo que a gente apurou, a mensagem, chamando ele lá, ele não queria ir, resistiu, ele tinha até medo de ir até a casa da ex-mulher, mas realmente, sim, foi planejado, foi chamado, insistiram, ele acabou indo. E aí o resultado foi esse. No seu entender, delegado, que fez toda essa investigação, está confirmadíssimo o envolvimento da ex-mulher, do namorado dela e também do filho dele? Olha, assim, da ex-mulher e do namorado, sem dúvida nenhuma, porque os dois, inclusive, confessaram, né? O filho, ele, a princípio, nega, mas, pelo que a gente apurou, ele não tinha nem boa relação com o pai, eles não se falavam há meses. E aí, num dia, por um motivo que nem o pai queria, nem o pai sabia, ele chama insistentemente o pai para ir lá. Quando o pai chega lá, mais uma vez, ele insiste para o pai entrar na casa. O pai refuga, não quero, ele insiste. Então, assim, fica muito difícil ele não ter participado. Muito difícil, né? Então, assim, por tudo que a gente apurou, a gente vê que realmente ele atraiu o pai até lá. A mãe não teria esse poder, porque o pai realmente tinha muito receio dela. Agora, ele atraiu até lá. Então, na minha concepção, ele sabia. A família de James Henriques acompanha todo o processo em choque. Vanessa de Castro é irmã do bancário e diz que nunca duvidou do envolvimento de Cristiane de Oliveira no crime. A senhora já no primeiro momento imaginou que tudo isso poderia estar acontecendo a partir da ex-mulher dele, da Cristiane? Tinha. Eu não tinha certeza, né? Porque não tem como ter certeza, mas eu já duvidava dela. Só que aí as pessoas, vamos ficando mais quieta, mas eu sempre falava que podia ser ela. E por que a senhora tinha essa convicção? A relação deles era uma relação conturbada? Completamente conturbada, completamente. Eles não viviam bem. A vida deles não era equilibrada, não tinha aquele equilíbrio. Sempre um brigando com o outro. A família deles não era bem estruturada. Vocês, enquanto família deles, chegavam a dizer para ele, olha, cuidado, olha o que está acontecendo. Isso. Logo que aconteceu a medida protetiva, quando teve o problema da Lei Maria da Penha, que ele teve que ficar afastado dela, a gente sempre falou para ele, não vai lá, não fica perto, não chega, não tem esse contato com eles, porque pode acontecer alguma coisa com você. E o seu sobrinho, a senhora acredita no envolvimento dele também, no caso? Olha, foi difícil para eu acreditar. Mas depois que vieram as conversas, e depois também do caso da medida protetiva da Lei Maria da Penha, eu cheguei à conclusão de que realmente ele podia ter participação. A gente vai vendo a conversa do WhatsApp, como é que ele com 6 meses que não tinha contato com o pai,
chama o pai para conversar, chama o pai para ajudar numa mudança, para carregar algumas coisas. Ele era do tamanho quase do pai, por que ele ia pedir a ajuda do pai se ele tinha outras pessoas para ajudar ele? Eu desejo justiça. Eu quero que os 3 paguem pelo que eles fizeram. Esse, a senhora entende que é realmente o desejo da família? Desejo da família. Desejo meu, da minha mãe, do meu marido. É o desejo de todo mundo. O Balanço acompanha atentamente esse caso. Informação não